Olá, boa noite. Nós começamos por aqui o programa Papo Sério e, de início, já quero agradecer a sua audiência, né, de estar nos assistindo aí todas as noites, segunda a sexta-feira, aqui pela TV Ativa. Hoje eu tenho a honra de receber o juiz eleitoral, titular da primeira zona eleitoral, juiz Aloysio Ferreira, né? Doutor, muito obrigado pela sua presença e aqui no programa Papo Sério. Não, o prazer é meu estar no seu programa, Irismar. Muito obrigado. Roraimense, filho de Alto Alegre, filho de agricultores, formado pela UFRR, né, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade Atual, né, atuou como juiz substituto na Vara da Infância e Juventude, juiz eleitoral no interior, titular da primeira Vara da Fazenda Pública, professor de cursinho, né, de concurso público, e agora juiz titular da primeira zona eleitoral de Roraima. Como foi para... Eu esqueci alguma coisa? Tenho algumas coisinhas, mas o essencial está aí. Bom, como foi para um filho de agricultor chegar ao que o senhor é hoje, né? Ao cargo de juiz? Além da competência, um pouco de sorte também. Algumas pessoas, obviamente, aparecem na nossa vida e nos ajudam da melhor forma possível. Mas o mais importante foi ter o incentivo dos meus pais desde o início, independentemente das dificuldades. Sempre me propus a fazer da melhor forma possível, o apoio deles foi fundamental. E sempre em escola pública, desde a Escola Estadual Pereira em Alto Alegre, vindo para Boa Vista aos 14 anos, estudar na então Escola Técnica Federal, onde fiz o curso médio juntamente com o curso técnico. Para quem não sabe, eu também sou professor de Educação Física, tenho habilitação para dar aula de primeira a quarta série. E depois, com vestibular, fazendo Direito na Universidade Federal, desembocando em ser servidor do Tribunal de Justiça, também trabalhando na Justiça Federal, no Ministério Público do Estado de Roraima. E a partir de 2006, 2007, me dediquei muito aos concursos de magistratura, Ministério Público, em especial magistratura, conseguindo aprovação em alguns concursos no Brasil, em especial no meu estado tão querido, que é o estado de Roraima. Já há 7 anos, parece que passa rápido, né, Irismar? Já há 7 anos sou magistrado aqui no meu estado. Passei pelo interior, como todos passam pela carreira, 4 anos e meio, sendo juiz de Direito de Bonfim, juiz titular da comarca de Pacaraima e acumulando sempre a função eleitoral também, então minha experiência com eleitoral já tem algum tempo. E esse ano retornei para Boa Vista, tive uma rápida passagem na Vara de Execução Penal e hoje sou titular da Vara da Fazenda Pública, da primeira Vara da Fazenda Pública e acumulando com a função da titularidade da primeira zona eleitoral, em especial em um ano de eleições municipais. Era isso que o senhor queria? Foi isso que o senhor sempre sonhou desde criança, chegar a juiz? Sempre gostei muito da área jurídica. Meu pai tinha um trato com relação a isso, foi vereador numa cidade pequena como Alto Alegre, mas também não gostou muito da vida política. Mas esse contato que ele tinha com as pessoas e com a relação de fazer algo, em especial por meio da legislação, sempre me atraiu muito. Chegando aqui na cidade, o que me oportunizou foi um curso técnico de Educação Física, mas tive contato com pessoas que também iam fazer vestibular para Direito. E não tive dúvida em fazer o vestibular para Direito. Não vou lhe precisar se eu queria ser magistrado, mas queria fazer algo de diferente. E fazendo o curso e analisando as funções que exercem, que estão nesse sistema de justiça, a magistratura foi o que me atraiu mais. E por isso me dediquei muito, após me formar em 2003, em me preparar para fazer o concurso da magistratura. O senhor já chegou a juiz muito jovem, né? Passei com 27 anos de idade. Isso de alguma forma, atrapalhou ou o senhor sentiu assim, algo diferente quando chegava o momento de julgar alguma ação, alguma questão, e as pessoas olhavam para o senhor e diziam assim, mas esse juiz tão jovem vai ter, né, discernimento para decidir essa situação? Tem umas histórias engraçadas, não raras às vezes. Eu nunca cheguei me impondo de uma forma muito autoritária com relação ao cargo. Às vezes eu chegava na sala de audiência e as partes ficavam guardando o magistrado, né? Em razão da juventude que se explanava ali pela minha feição. Aí eu me identificava, eu me explicava o procedimento e a gente começava da melhor forma possível. A juventude ela é muito boa porque te dá muito gás, te dá muita energia para você exercitar aquilo que você
se instruiu do ponto de vista teórico. No entanto, a prática também é muito importante. Apesar dos 27 anos, 28 anos que eu me tornei magistrado, já tinha alguma experiência de vida com relação a lutar para ter aquilo, né? Abdiquei de muita coisa. Você abdica de muita coisa para galgar um cargo como esse. Não que os outros não tenham também a sua perseverança necessária, mas esse em especial com relação ao que eu posso vivenciar para vocês, abdiquei de muito da minha vida pessoal. A minha experiência com relação a estar em altos e baixos, a num primeiro momento estar bem e outro não estar mal, de você vivenciando aquilo, adquirindo experiências, fez com que também eu tivesse uma certa bagagem já para exercer a magistratura desde o início. Aliás, essa é a vida do concurseiro, né? É abandonar a vida social e cair de cabeça nos livros. Não né? tem outro jeito. Esses dias eu vi uma entrevista de uma menina que passou em primeiro lugar para medicina, não sei exatamente que universidade federal, e ela falou, eu só comia, estudava e dormia. Esse tripé, ele continua o mesmo, então não tem outro jeito. Aquele que se engana, eu costumo falar isso para meus alunos, aquele que se engana pensando que está estudando, ele sabe que está se enganando. Então não há outro jeito, você tem que abdicar realmente de algumas coisas em determinado momento da sua vida em prol de algo que você imagina necessário. O senhor considera que já chegou ao que o senhor queria ou o senhor ainda sonha em chegar a desembargador, por exemplo? Não, isso é algo que você deixa para frente, né? Há algo muito a ser construído ainda. Hoje a minha carreira é na titularidade e é um juízo... Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez e eu também não sei se vai acontecer. De qualquer forma, eu posso precisar para você, Urismar, e para os telespectadores, que hoje eu estou no juízo que eu gostaria de estar. O que é o juízo? O juízo é uma jurisdição de competência específica determinada por lei. Na vara que hoje eu estou titular, que é a primeira vara da Fazenda Pública, eu posso exercer realmente uma função em que eu verifique de plano que tem efetividade, que há eficácia. Lá, em um dos polos da relação jurídica, sempre vai estar o estado de Roraima ou o município de Boa Vista. E nesses polos da relação jurídica, você pode efetivamente realizar justiça, não somente para o particular, que está contra o estado de Roraima e o município de Boa Vista, mas também com relação ao estado de Roraima e o município de Boa Vista nas execuções fiscais e outras matérias em que é necessária a atuação muito efetiva do magistrado. Não posso falar com detidão para você agora, mas é possível que nós realizemos um mutirão fiscal, ou seja, em um momento totalmente de dificuldades financeiras para todos os estados do Brasil, por que não ter um crédito a mais e também oportunizar para o cidadão pagar sua dívida com o estado de Roraima, com o município, com alguns descontos com relação a multas, juros de mora. Então, ou seja, é um juízo onde realmente se pode realizar justiça no viés do particular e também no viés do ente público. Tá certo. Nós estamos conversando hoje com o juiz titular da primeira zona eleitoral de Roraima e também da primeira vara da Fazenda Pública do estado de Roraima. Nós voltamos no próximo bloco para continuar essa conversa aqui com o doutor Aloysio Ferreira. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o juiz titular da primeira vara, da primeira zona eleitoral, juiz Aloysio Ferreira. Ele também é titular da primeira vara da Fazenda Pública. Doutor, o senhor já atuou em diversas áreas, inclusive além da questão eleitoral agora, também em Fazenda Pública, né? O senhor também atuou na questão da infância e juventude. Em quais dessas áreas, em quais dessas áreas o senhor considera que seja um trabalho mais difícil de executar? Há alguns juízos quando eu falo para explicar ao telespectador, juízos são as varas onde por lei há determinada competência, uma determinada competência especificada. Há alguns juízos que têm uma feição muito social, como a vara da infância e juventude, que hoje tem como titular um excelente magistrado, doutor Parino Dias Veras, vara da violência doméstica, que tem como titular uma excelente magistrada com grande bagagem, grande experiência e muito conhecimento, que é a doutora Maria Aparecida Cury. Essas varas em especial, elas têm um viés social. Não é só o trabalho judicial de você realizar audiências, de você julgar o caso concreto. É uma vara onde você tem contato com toda uma rede interdisciplinar de organizações, de órgãos, que buscam o bem-estar, no caso da infância e juventude, da criança e do adolescente, e no caso da violência doméstica, com relação à mulher,
que por determinado viés da vida sofreu determinada violência. Então, essas varas têm um poder de realização, têm uma possibilidade de você exercer a magistratura ao último caso, no sentido de você realizar mesmo algo. Porque não é só julgar o caso concreto, você também pode auxiliá-la, contribuir para que essa mulher ou essa criança ou adolescente saiam daquele conflito de uma forma transformada. Então, essas varas elas têm uma peculiaridade, têm uma efetividade e eficácia no exercício da magistratura muito maior. O que foi que levou o senhor para a sala de aula? O senhor já trouxe isso no seu interior mesmo? A docência ela aconteceu na minha vida, mas ela aconteceu porque também eu tive ótimos professores. Na época de faculdade, o professor, para quem é professor, e nós temos muitos professores em Boa Vista, professores do ensino primário, do ensino médio, professores de faculdade, eu lembro de uma professora, a professora Antônia Coutrin, no meu ensino médio em Alto Alegre, que era uma excelente professora. Ela lhe motivava a estudar, ela dizia o quanto era importante, a finalidade. Eu acho muito importante, o professor falou, por que você está estudando isso? Para que isso vai servir na sua vida? O que isso vai contribuir com relação à sua vida profissional e pessoal? E ela falava isso de forma clara. No ensino médio eu tive excelentes professores, a professora Arlete em português, o professor Xana na escola técnica, o professor Lourenço, a professora Cidinha, que me fez entender português. Ou seja, desculpe os outros que eu esteja esquecendo, mas professores maravilhosos. Na faculdade, professor Malzarido, que hoje é desembargador, professor Helder Girão. Não tive o prazer de ter o desembargador Mauro, mas assisti algumas aulas como ouvinte. Ou seja, excelente professor Márcio Rosa, que hoje é meu amigo pessoal e foi meu professor de faculdade, que era muito jovem, ele tinha 24 anos, eu tinha 17. Ou seja, esses professores me contribuíram muito com a minha formação. E a todo momento que eu assistia uma aula desses professores, eu me imaginava em um momento posterior contribuindo também com outras pessoas dessa forma. A minha aula eu considero ela um pouco diferenciada nesse sentido, não é só passar o conteúdo, é você dizer por que aquele conteúdo é importante, dizer o quanto você saber daquele conteúdo pode modificar a sua vida e ajudar a modificação da vida de outras pessoas. Então a função docente, ela aconteceu na minha vida e ela se entranhou de tal forma que hoje eu me considero tal qual magistrado, da mesma forma docente, professor e sempre serei. No ano passado o senhor foi responsável pelo primeiro júri popular indígena do Brasil, né? Ocorrido na Raposa Serra do Sol, que posteriormente foi, inclusive, questionado pelo Ministério Público, né? O que representou esse caso para o mundo jurídico e o que mudou desde então? Eu estou concluindo o mestrado em Direito e Sociologia na Universidade Federal Fluminense, né? E nós temos um pensamento, na verdade, a academia tem um pensamento que às vezes um fato a gente não tem ideia da completude dele, nem do tamanho dele em um primeiro momento. Você vai precisar isso com o tempo. Com relação ao primeiro júri popular indígena, antes de qualquer coisa, eu tenho um eterno agradecimento às comunidades indígenas da terra indígena Raposa Serra do Sol. Em especial a comunidade das Serras, na pessoa do seu Jacir, na pessoa do Júlio Macuxi, filho do seu Jacir, na pessoa do Zé Doelido Alexandre, coordenador das Serras. São indígenas guerreiros que lutam pela causa indígena da terra, que já conseguiram, mas agora em outro viés, no viés da efetivação de outros direitos. Essa intensa convivência com eles, e apesar também da minha origem, meu pai é cearense, mas mamãe é do Amajari, indígena do Amajari, e nós moramos há muito tempo em Alto Alegre. Então, por ser também daqui, me deu muita familiaridade em entender essa causa. O que eu imaginei? Em especial, naquele caso específico, foi um índio que tentou matar outro indígena, dois indígenas tentaram matar um indígena em virtude de uma causa cultural, em virtude de uma razão cultural. E ocorreu isso dentro de terra indígena. O que eu imaginei? Esse júri ocorreria na comarca de Pacaraima, no ar-condicionado da comarca de Pacaraima. A única diferença com relação ao procedimento estatal, na verdade não ao procedimento estatal, mas ao procedimento prático, é que o júri não se realizou na comarca, na sede da comarca. Realizou-se na comarca, no entanto, na terra indígena. Para isso eu no ambiente deles no ali. ambiente deles e com essencialmente a maioria de jurados indígenas, a maioria. Porque lá no Iramutã, 90% da população é indígena. Então, fatalmente, os jurados seriam indígenas do Conselho de Sentença. Isso que o Ministério Público fala de forma bem interessante, no entender dele, não tem nenhum fundamento em razão disso. Não tinha como ser jurados brancos, porque a população essencialmente é indígena. Aliás, a maioria dos brancos foram expulsos lá da... Depois da homologação, sem entrar no mérito se foi correto ou não, mas não havia brancos
para compor o conselho de sentença. Então, o júri foi realizado da melhor forma possível, houve a contradita do Ministério Público, que tem legitimidade para fazê-lo, está em grau de recurso com relação à nulidade do júri, mas creio que, a meu sentir, o júri terá mantido a sua validade. Um dos indígenas foi condenado por um dos crimes e o outro indígena foi absolvido, ou seja, até nesse sentido, os indígenas tiveram uma certa imparcialidade com relação ao julgamento do conselho de sentença, que nem é exigido, mas eles tiveram essa imparcialidade. Esse júri popular indígena já foi objeto de 3 seminários, 2 na UNB, um na USP, outro na Federal Fluminense, vai ter um outro agora dia 22 de setembro. Há muitos artigos falando sobre esse júri popular indígenas, por quê? Você adequar o procedimento estatal sem deixar ele ilegal à diversidade cultural indígena, ou seja, a adaptação do procedimento do Estado para deixar ele mais legítimo, adaptando isso à diversidade cultural indígena. Por isso, a sua diferenciação, e por isso que a academia fala muito sobre isso, ainda vai se falar muito mais. Aí. E foi um marco histórico para o Estado e para o país, né? É algo totalmente diferente, sem precedente no mundo. Tá certo, nós estamos conversando hoje com o titular da primeira zona eleitoral do estado de Roraima e também titular da primeira vara da Fazenda Pública. No próximo bloco a gente volta para falar mais da questão eleitoral. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com o juiz Aloysio Ferreira. Bom, o senhor vai comandar nessa próxima eleição, né, como titular da primeira zona eleitoral, um eleitorado que representa cerca de 70%, se eu não me engano, por aí, do eleitorado de Boa Vista. Como o senhor está encarando esse desafio? A primeira zona eleitoral, nós temos 2 zonas eleitorais em Boa Vista, a primeira e a quinta zona eleitoral. A primeira está na minha titularidade, por 2 anos, e a quinta zona eleitoral com o competentíssimo Dr. Luiz Alberto Moraes Júnior. E nós fazemos uma divisão, sempre faço essa divisão que é pretérita, e essa eleição especificamente, eu estou incumbido do registro de candidatura, tudo que acontecer até a eleição e um pouco depois é de competência da primeira zona e o restante com relação às ações eleitorais é de incumbência da quinta zona eleitoral. Estou na titularidade da primeira zona eleitoral em um momento político muito diferenciado, não só no estado de Roraima, mas também no Brasil. A crise do sistema político ela é patente, há uma discussão no Congresso Nacional com relação à reforma do sistema político. De qualquer forma, o Brasil e Roraima não podem parar. É necessário o exercício da democracia da melhor forma possível. Por isso que nós conclamamos um voto, em especial nessa época de crise, um voto consciente da nossa população, do nosso eleitorado, para que escolham da melhor forma os melhores representantes para o nosso município e também para todos os municípios do estado. Nessa eleição nós vamos ter aí, pelo menos foi o que se verificou aí nas convenções, um número recorde de candidatos a prefeito, né? 9 pré-candidatos se anunciaram, né, com a pretensão de concorrer. Isso implica em mais trabalho para a Justiça Eleitoral ou a quantidade de candidatos não tem muita diferença? Não influencia muito, até porque a quantidade de vereadores também ela tem uma proporção máxima. Então a de vereadores é o que implica um pouco mais, se implicaria um pouco mais de trabalho, mas já é algo projetado. Com relação aos candidatos a prefeito, da mesma forma. São 9 pré-candidatos. Até o dia 15, que salvo engano é na segunda-feira, pode haver uma modificação superveniente por algum fato. Fica ali em 4? Isso, porque até o dia 7. 15 deve haver o registro desta candidatura, né? E com possibilidade de propaganda eleitoral agora legal, de forma efetiva, a partir de 16, terça-feira. É muito importante a participação dessas pessoas querendo se colocar à disposição da sociedade para oportunizar um melhor debate, uma melhor discussão sobre políticas públicas prioritárias com relação à nossa cidade. É muito importante a participação dessas pessoas nesse sentido. Se conclama tanto que as pessoas participem do processo eleitoral, temos 9 candidatos, essa discussão creio que deverá ser mais enriquecedora. E como é que a sociedade pode participar desse pleito para ajudar, né, para que seja uma eleição mais transparente possível?
Além do voto consciente que eu falei logo no início, ou seja, escolher o candidato consoante as suas propostas, única e exclusivamente, e não com relação ao poderio econômico que pode ser oportunizado, ou valores, ou algo nesse sentido material. Voto consciente, então, muito importante. A fiscalização com relação à licitude do pleito eleitoral. A Justiça Eleitoral, por meio do TSE, oportunizou na eleição anterior um aplicativo chamado Pardal, que foi feito no TRE do Espírito Santo e também no TRE do Mato Grosso do Sul, salvo engano. Ele vai ser oportunizado agora também para Roraima, ou seja, acho que a semana que vem, no máximo, vai estar no site do TRE, bem como no site do TRE Roraima, um aplicativo que você pode baixar, tanto para iOS ou para Android, dependendo do seu celular, ou do seu smartphone, ou do seu tablet, e você baixa esse aplicativo, você, eleitor, pode fiscalizar a licitude do pleito eleitoral. Você pode encaminhar por meio desse aplicativo, sem sua identificação, obviamente, você pode encaminhar para esse aplicativo fotos, vídeos ou até mesmo um texto no qual a Justiça Eleitoral, por meio desse Pardal, vai encaminhar para o órgão incumbido de fazer a fiscalização efetiva e de verificar se aquilo realmente está acontecendo, que é o Ministério Público Eleitoral. Então você pode tranquilamente da sua casa, tomando conhecimento de algo que esteja acontecendo de errado, fazer a sua denúncia. Bom, em 2010, especificamente, aconteceram alguns casos aí de denúncias, inclusive, se salvo engano, vídeo feito por um policial federal numa reunião em que estava ocorrendo uma ilicitude. E depois isso virou processo e foi o TRE julgou, depois foi para o TSE e no final houve aquele questionamento de que aquele vídeo não seria, não serviria como prova porque não foi feito de forma legal. Isso não vai acontecer com o Pardal, né? Não, o Pardal não, até porque é apenas uma denúncia, aquilo tem que ser averiguado e atestado se realmente aconteceu. Uma patente ilicitude, em tese, não vai frear esse tipo de investigação. Agora, obviamente, é apenas um início, né? Depois haverá uma investigação formal, você encaminha isso, o Pardal, por meio da Justiça Eleitoral, encaminha isso para o órgão competente e inicia-se uma investigação legal que pode desembocar em ações eleitorais. A Justiça Eleitoral está realizando ali uma série de reuniões preparatórias com a sociedade, imprensa, pré-candidatos, coligações, né? Qual a importância desses encontros? O que está sendo tratado nessas reuniões? A justiça ela tem um estigma, não a eleitoral, ela tem um estigma de ser um pouco distante da sociedade. Inclusive a justiça como estadual e a federal, justiça do trabalho, está num viés agora de aproximação com a sociedade. A justiça eleitoral sempre teve esse viés porque ela é muito mais do que simplesmente julgar, dizer o direito no caso concreto. Ela também é administrativa, ela tem que se aproximar do eleitorado porque é inerente à sua função. Então, essa aproximação da justiça eleitoral ela é muito importante. No caso do pleito eleitoral em especial, que é um momento específico, a justiça eleitoral, sob a batuta do desembargador Mauro Campelo, sempre teve o viés de aproximar todos os atores do sistema eleitoral para explicar exatamente como funciona o procedimento, e ninguém se pega de surpresa. Então, desde a eleição passada, bem como nessa, há vários encontros onde se explica aos candidatos, aos pré-candidatos, ao eleitorado, às coligações, ao Ministério Público Eleitoral, aos juízes eleitorais, aos delegados que vão participar da fiscalização do pleito eleitoral, como funciona o procedimento. Inclusive, tem um encontro que vai acontecer semana que vem, no dia 25, Mídias e Eleições, na Faculdade Estácio, que vai falar para a imprensa, conversar, tanto a Justiça Eleitoral, a imprensa e todo o eleitorado, de como deve ser a divulgação dessas informações do pleito eleitoral. Ou seja, a Justiça Eleitoral aproximando-se ainda mais da sua real função, que é ter uma eleição mais democrática na cidade. Doutor Luiz, para finalizar, Roraima tem um histórico que não dá orgulho para ninguém, claro que no país todo, mas em Roraima a gente sente mais essa questão, a questão das ilicitudes eleitorais, a compra de votos e tudo mais. Quais são as orientações que o senhor faz como juiz eleitoral em relação ao comportamento dos candidatos e do eleitor em si também, que é responsável por essa situação? Tem um viés interessante para afirmar ao final, que é a ausência da possibilidade, que aconteceu em outras eleições, do financiamento da campanha por meio de pessoa jurídica. Não pode mais acontecer somente por pessoa física. Então, até a prestação de conta desses candidatos, eles têm que estar muito atentos a isso.
porque prestação de contas pode ensejar a sanções muito graves com relação ao candidato e às coligações. Então, ausente essa possibilidade de financiamento por meio de pessoa jurídica, há que se ter muito cuidado no como você vai financiar a sua campanha. Na outra ponta, com relação ao eleitorado, é aquilo que nós sempre falamos, mas estamos chegando em um momento que realmente deve ser efetivado, que é uma campanha com vistas a escolher os candidatos que realmente o eleitor tenha consciência de que podem fazer algo de melhor com relação às políticas públicas da nossa cidade. Um candidato que seja bem preparado, um candidato que esteja consciente das suas reais funções, um candidato que tenha um viés de república, de coisa pública, de preservação do que é importante para todos e não para si. Verificar o histórico desse candidato com relação a ações, se ele responde isso ou responde aquilo. Pode não ser ficha suja, mas pode estar respondendo a várias ações, e isso pode dizer alguma coisa da sua conduta. Ou seja, o eleitor deve estar muito atento. O voto, quando você deposita ele em uma pessoa, você vai ser responsável por aquela administração durante 4 anos. Então é muito importante que você tenha consciência limpa durante todos os 4 anos, não simplesmente durante a consignação do voto na urna. Ou seja, vamos exercer o voto da melhor forma possível, sempre pensando no bem-estar da coletividade. Nós queremos então agradecer a presença do juiz titular da primeira vara da Fazenda Pública e da primeira zona eleitoral do estado de Roraima. Sinta-se à vontade para voltar em outra oportunidade, quando tiver mais o que tratar em relação a essa questão da política desse ano. Né? Muito obrigado, Ismar. Obrigado aos telespectadores, à disposição. Nós conversamos hoje com o juiz eleitoral, o titular da primeira zona eleitoral de Boa Vista, o juiz Aloysio Ferreira. Nós agradecemos a sua audiência e convidamos para que você assista o nosso próximo programa. Então, até lá e boa noite.